No vasto e imprevisível mundo de One Piece, o destino de Roronoa-Zoro é traçado por uma ambição inabalável: tornar-se o maior espadachim do mundo. Só que, para alcançar esse sonho, ele deve superar o atual detentor do título, o lendário Droccoli Mihawk. Mas, e se o destino tivesse tecido uma teia diferente? E se, em vez de um rival a ser superado, Mihawk fosse, na verdade, o pai do Zoro? Como essa reviravolta monumental teria alterado a jornada do nosso espadachim de 3 espadas e o próprio curso da história de One Piece? Bom, quer saber? Então fica comigo até o final, deixa o like, se inscreve, porque agora nós vamos mergulhar em uma das histórias mais fascinantes e importantes do universo de One Piece. Ou seja, como seria se o Zoro fosse filho do Mihawk em One Piece? Para entendermos a jornada do Zoro como filho do Mihawk, primeiro precisamos reescrever a história do próprio Droccoli Mihawk. No One Piece original, pouco é revelado sobre seu passado, mas nessa linha do tempo alternativa, sua origem é forjada em um berço de espadas e segredos. Em um canto remoto da Grand Line, em uma ilha esquecida pela maioria dos mapas, nasceu um menino chamado Droccoli Mihawk. A ilha, envolta em névoa e mistério, era o lar de uma comunidade de espadachins habilidosos que praticavam uma arte antiga e secreta de esgrima, tornando-os quase inigualáveis na arte de empunhar lâminas. O menino, com olhos penetrantes como o de um falcão, muito parecido com os dos seus pais, demonstrou um talento incomum para a lâmina desde cedo. Ele provou ser um prodígio na arte e seus pais, guerreiros humildes, mas habilidosos, reconheceram seu potencial e nutriam suas habilidades. Mihawk passava a maior parte do tempo sendo treinado pelos vários espadachins da ilha. Com sua visão extraordinária, mesmo desde jovem, Takanami era capaz de prever os movimentos de seus adversários, mesmo quando eles se moviam em altíssima velocidade. Tudo ia bem, até que, um dia, a tragédia atingiu a ilha quando o pequeno Mihawk tinha apenas 13 anos. Devido à imensa força dos espadachins daquela ilha, o governo mundial determinou que sua ameaça era grande demais para ser ignorada. Apesar do fato de que esse povo não era conhecido por viajar para fora, o governo não estava disposto a deixá-los se tornarem ainda mais fortes. No meio da noite, um Booster Call massivo foi invocado. Os marinheiros devastaram a ilha em um ataque furtivo, matando a grande maioria dos espadachins antes mesmo que eles pudessem revidar. Mihawk foi acordado pelas explosões do lado de fora de sua casa. Seu pai saiu com sua mãe empunhando a Yoro, uma linda e grande lâmina branca. Mihawk, apesar de ser um prodígio, nunca tinha visto um verdadeiro campo de batalha até hoje, e então se sentou com medo em seu quarto, segurando sua pequena espada de madeira. Algum tempo se passou e seu pai logo retornou, um de seus braços cortado e sangrando, segurando o colar de cruz dourado de sua mãe. Naquele momento, a jovem criança ficou atordoada com a cena e perguntou onde estava sua mãe, apenas para ser arrastado para fora da casa. Seu pai o levou apressadamente para um pequeno barco sujo e zarpou enquanto ele estava em chamas. Eles de alguma forma conseguiram sair de lá vivos, mas o velho já estava à beira da morte, sofrendo de uma hemorragia profunda pela perda do seu braço e pelos inúmeros ferimentos. Ele disse ao Mihawk que sua mãe não conseguiu sobreviver durante o ataque da marinha e que eles eram os únicos sobreviventes e que em breve ele também partiria dessa para melhor. Nesse momento, seu pai se aproximou, colocou o colar de sua mãe em seu pescoço e lhe deu a lâmina da sua família, a Yoro. Depois de viajar por horas, os dois foram interceptados por um grande rei do mar. Só que, já à beira da morte, o pai do Mihawk beijou seu filho no topo da cabeça antes de dizer-lhe para se tornar o mais forte do mundo. Então ele pulou do barco e distraiu o rei do mar, permitindo que o seu filho escapasse. Mihawk então viajou por mais dias, faminto e ferido pela perda, antes de tropeçar em uma ilha deserta. Lá ele desembarcou arrastando Yoro e encontrando algumas ruínas para acampar, antes de achar algo para comer. Aquela ilha era habitada por animais grandes, mas o Mihawk os evitava principalmente para procurar comida. Um tempo se passou e então ele continuou seu treinamento depois de recuperar sua energia, impulsionado pelo seu ódio recém-descoberto pelos marinheiros. Naquele momento ele logo começou a lutar contra os inúmeros animais da ilha e 3 anos se passaram. A essa altura, Mihawk havia crescido e aprendido a empunhar efetivamente a Yoro. Tendo derrotado a maioria dos animais daquele ecossistema, Takanami fez uma jangada e partiu para o mundo. Dito isso, ele passou seus anos viajando, derrotando inúmeros espadachins e aprimorando ainda mais a sua técnica. Precisamos também mencionar que ele frequentemente lutava contra marinheiros formidáveis e os derrotava um após o outro, ganhando o apelido de Caçador de Marinheiros. Com o tempo, Mihawk completou 19 anos e ouviu a notícia de que a execução do Goldie Roger aconteceria. Diante disso, por pura curiosidade, ele esteve presente durante a execução do Rei dos Piratas e logo interagiu com Shanks, sendo a única pessoa que ele não conseguia derrotar
efetivamente. O tempo se passou e Mihawk desenvolveu uma rivalidade com o espadachim ruivo, chocando-se em muitas ocasiões. Devido ao grande número de batalhas das quais Mihawk participou, a Yoro se tornou uma lâmina negra permanente, um testemunho de sua maestria de Haki e do seu vínculo com a lâmina de grau supremo. Logo depois, Takaname teve um encontro com a filha de um bandido no East Blue. Seu nome era Terra. Apesar de ser uma bandida, a garota se interessou pelo Mihawk e logo começou a importuná-lo para saber mais sobre ele. Ela até teve a ousadia de acompanhá-lo à força, irritando-o profundamente. Diante disso, o poderoso Olhos de Gavião logo se abriu para a garota e até desenvolveu sentimentos por ela. Foi nessa época que ele se tornou um Chichibukai, deixando de lado seu rancor depois de passar tanto tempo dizimando marinheiros. Também ele optou pela opção de reduzir o número de batalhas em que tinha que participar e proteger Terra do caos. Os dois eventualmente se juntaram e fizeram um lar na ilha de Kuragaina e tiveram um filho chamado Droculi Zoro. Zoro herdou um dos olhos da sua mãe e um do seu pai, tendo a famosa heterocromia. Infelizmente, alguns anos depois ao nascimento da lenda, Terra faleceu devido a uma doença, deixando Mihawk sozinho para cuidar do filho. E é aqui, pessoal, que a nossa saga do Como Seria realmente começa. Com Zoro sendo filho do Mihawk, como é que o mundo de One Piece mudaria? O que aconteceria com o nosso protagonista original e como que o espadachim se tornaria ainda mais forte? Vamos descobrir agora. Bom, assim que o Zoro foi capaz de segurar uma lâmina, Mihawk começou a treiná-lo no caminho da espada. Mas antes, só pra gente contextualizar, é importante a gente lembrar que na linha do tempo original, o Zoro só começou a treinar com 3 espadas devido à sua rivalidade com a Kuina. Como ele nunca conheceu essa garota nessa linha do tempo, o Solador seguiria o caminho da espada única igual ao seu pai desde a infância. Zoro provou ser um pirralho tenaz, com Mihawk ensinando-lhe tudo o que sabia sobre esgrima. A criança, tenho que falar, não tinha o talento natural do seu pai, mas a sua determinação e impulso estavam acima de qualquer coisa já vista. Todos os dias, Zoro acordava ao amanhecer com sua pequena figura projetando uma longa sombra sob o sol da manhã. Dito isso, depois de tomarem café, Mihawk lhe entregava uma espada de prática de madeira e o treinamento deles começava. À medida que o Zoro crescia, a intensidade do seu treinamento também aumentava. Takaname o introduzia a novas técnicas, desde aparar até executar golpes rápidos e letais. O Olhos de Gavião frequentemente treinava com o filho, levando-o aos seus limites. Essas lutas, inclusive, eram extenuantes, com o Zoro frequentemente terminando machucado e contundido, mas cada derrota apenas alimentava a sua determinação. O futuro Solador passava suas noites revendo as batalhas em sua mente, analisando seus erros e prometendo superá-los. Dito isso, indo extremamente longe com seu treinamento, Zoro eventualmente se tornou forte o suficiente para enfrentar os Hillmandrials, os macacos inteligentes que imitavam técnicas de combate humano. Mihawk chegou a um ponto de o enviar para a floresta, onde essas criaturas vagavam, armado apenas com uma única espada. Os Hillmandrials eram oponentes formidáveis, imitando os movimentos do Zoro e o atacando em grupo. Mas o Solador, através de pura garra e perseverança, os derrotava. Cada vitória era um testemunho de sua força e habilidade crescente. O sonho do jovem de se tornar o maior espadachim do mundo tomou forma quando ele viu seu pai se chocando contra o Shanks. Ali, rapaziada, foi uma batalha surpreendente que deixou um impacto profundo naquela criança. O puro poder e habilidade exibido por ambos os espadachins estavam além de tudo que aquele cara havia testemunhado. O choque de suas espadas ecoou pela sua mente como uma sinfonia de força e destruição. Isso foi quando ele tinha 8 anos. Um ano depois, Zoro viu seu pai desapontado ao saber que Shanks havia perdido um de seus braços. Devido a isso, Mihawk não o consideraria mais seu rival, pois não seria uma luta justa em seus olhos. Esse evento deixou uma marca no Zoro. Ele viu a natureza fugaz da força e a importância da resiliência. Foi uma lição sobre as duras realidades de seu mundo, mas também fortaleceu a sua determinação. Com a cabeça no lugar depois de refletir, o treinamento do Zoro assumiu uma nova intensidade. Mihawk começou a ensiná-lo sobre técnicas mais avançadas, incluindo Haki. Zoro também aprendeu a ler os movimentos do seu oponente e prever e contra-atacar com previsão. Ele treinou seus sentidos, tornando-se atento às mais sutis mudanças no vento e aos mais fracos sons de movimento. Anos se passaram e as habilidades de Zoro continuaram a crescer. Seu treinamento sob tutela do pai foi implacável, mas o forjou em um espadachim formidável. Também, embora ele seguisse o caminho da espada de Mihawk, o estilo único do Zoro começou a surgir, uma personificação do seu espírito e sonhos. Chegou a um ponto da vida que Mihawk fez com que o Zoro o acompanhasse em suas inúmeras escapadas como Chichibukai, e é claro que o Solador desenvolveu uma afinidade pelos campos de batalha. Então, finalmente aos 19 anos, o jovem marinho deixou a ilha de Kuragaina para encontrar oponentes mais fortes e trilhar o próprio caminho. Agora, pessoal, que a gente desenvolveu o Zoro, precisamos voltar ao tópico do Luffy por um momento. Como será que ele se sairia sem seu braço direito ao seu lado? Bom, as coisas podem acabar se tornando um pouco mais sombrias do que você imagina. Um pouco depois do Zoro partir,
partir em uma outra ilha, um certo Monkey D. Luffy partiu para sua aventura pessoal. Todos sabemos que o Solador foi a primeira pessoa a se juntar ao bando do Chapéu de Palha lá no início da série, mas nessa linha do tempo, os dois nunca se conheceriam. O Chapéu de Palha sobreviveria à maioria das suas lutas até os eventos de Orange Town. Todos sabemos que os poderes do Luffy são ótimos para danos contundentes, mas espadas e objetos afiados o afetam bastante. Foi nessa época que Luffy teve que enfrentar o grande Bug. Na linha do tempo original, Zoro enfrentou o Kabaddi, o segundo imediato do bando, e o derrotou. Mas sem o Zoro por perto, Luffy seria dominado pela dupla de Bug e Kabaddi em um primeiro momento. Mas eu acredito que a Nami daria um jeito de salvá-lo, senão, na pior das hipóteses, Luffy iria de arrasta pra cima, o que sinceramente, parando pra pensar enquanto eu tô escrevendo esse roteiro, bora assumir isso pelo bem da narrativa. Continuando com a história, Shanks ouviria as notícias sombrias da morte do garoto, compartilhando-os com Mihawk em uma de suas discussões. Garp ficaria absolutamente devastado com a notícia e não demoraria muito para que o Ace também descobrisse. Sabo, por outro lado, não saberia da notícia até possivelmente muito mais tarde, já que o Luffy não era notório o suficiente para aparecer nas notícias daquela época. Enquanto isso, o Zoro continuaria sua jornada sendo excepcionalmente poderoso em comparação com seu nível de força durante a linha do tempo original, já que passou toda a sua vida treinando com o espadachim mais poderoso do mundo. O cabeça de musgo testaria suas habilidades lutando contra vários piratas e sendo um caçador de recompensas, fazendo paradas ocasionais de volta à ilha Kuragaina para interagir com seu pai, treinar e acompanhá-lo em quaisquer missões que ele aceitasse dos marinheiros, como a caçada ao Don Krieg que rolou e foi muito engraçada. Bom, em uma viagem de volta à ilha Kuragaina, Zoro soube da notícia de que o Ace, o comandante da segunda divisão dos piratas do Barba Branca, havia sido capturado pelos marinheiros. Assim também como na linha do tempo original, Ace foi capturado pelo Barba Negra e entregue aos marinheiros. Zoro também soube que o Barba Negra estaria preenchendo o papel do Chichibukai no lugar do Jinbei. Mas, ao contrário do que acontece originalmente, eu vou assumir que o Crocodile ainda mantém sua posição junto do Moria e dos outros. Bom, é isso. Mihawk é convocado para ajudar os marinheiros na próxima guerra com os piratas Barba Branca e o Zoro o acompanharia. A essa altura, ele usa uma lâmina grande, semelhante a uma Claymore, pois ele foi treinado para empunhar lâminas pesadas de duas mãos, muito parecido com seu pai. Seguindo, o dia da execução logo chegou e Mihawk se reuniu com os outros Chichibukais junto do filho. Mas como você acha que as coisas sairiam diferentes na guerra de Marineford com o Luffy fora da cena? Bem, quando a batalha começa com força total, vemos Newgate causar 2 tsunamis massivos com a Gura Gura no Mi, mas o Aokiji os transforma em gelo. Mihawk, vendo a chance de testar sua coragem, envia o corte mais forte do mundo na direção do Barba Branca, mas é parado pelo seu comandante, Jozo do Diamante. Dito isso, os piratas do Barba Branca e os marinheiros se chocam em Marineford, com Zoro lutando apenas contra os peixes pequenos. Em um momento durante aquele evento, ele vê seu pai lutar contra a vista outro comandante e ficou impressionado ao ver a habilidade que o homem possuía. Chegou a um ponto que, assim como na história oficial, Sengoku também contou ao mundo sobre as origens do Ace e como ele é filho do Roger. Enquanto isso, Garp estava passando por níveis extremos de turbulência interna, incapaz de digerir o fato de que Ace encontraria seu fim, assim como Luffy. Sua cabeça estava cheia de culpa por não ter estado lá para o Luffy em seu momento de necessidade, mas agora seus deveres o impediu de salvar o seu neto adotivo. À medida que os piratas do Barba Branca se aproximavam do local de execução, os marinheiros receberam ordens para executar o Ace. Então, contra tudo e contra todos, em um momento de pura emoção, Garp se levanta e intervém, destruindo o local de execução antes de quebrar as correntes do Ace. Ao ver isso, os marinheiros ficam em choque, com Sengoku sendo o primeiro a se transformar em sua forma de Buda para combater Garp, que havia se rebelado. Só que o velho vice-almirante é implacável e contra-atacou com Galaxy Impact, desferindo uma onda de choque extremamente poderosa que destruiu seus arredores. No caos que se seguiu, Garp viu a Kainu atrás do Ace enquanto o jovem tentava escapar. Nesse momento, o velho foi em direção ao almirante e o esmagou no chão antes de dizer ao Ace para correr. Barba Branca viu isso e em choque ajudou com seus tremores enquanto o bando corria rapidamente para dar apoio ao Ace e para a fuga. Quando a marinha se deu conta do que estava acontecendo, era tarde demais. Todo mundo estava muito ocupado para perseguir o Ace adequadamente e enfim, ele chegou ao lado do Yonkou. Enquanto isso, Zoro observava os eventos se desenrolarem e percebeu a diferença de poder entre ele e as pessoas como Barba Branca, os almirantes e até mesmo o Garp. Dito isso e continuando com a história, agora que viu que o Ace havia sido salvo, Garp parou de resistir e foi contido pelo Sengoku e pelo Akainu. E, finalmente, no momento seguinte, Shanks apareceu para parar a guerra. Tanto os piratas quanto os marinheiros sofreram inúmeras perdas, mas nesse caso, acredito que os principais personagens saíram vivos. Enfim, resumindo, aqui o Barba Negra não teria conseguido executar seu plano de roubar a Akuma no Mi do Barba Branca, e o fato do Garp ter se rebelado causou um grande golpe nos marinheiros. Até mesmo os Chichibukais eram muito inconstantes, e não era garantido que eles se colocariam em risco apenas para lutar contra os marinheiros. Em suma, a aparição do Shanks seria um fator importante nisso, assim como antes, apenas com a grande diferença de que na linha do tempo original, Ace foi executado pelo Akainu enquanto tentava salvar o Luffy, e até mesmo o Barba Branca
Branca acabou indo de F. Dito isso, quando o Ruivo apareceu, os marinheiros estavam mais do que dispostos a aceitar um cessar-fogo, já que seus principais objetivos foram alcançados. Só que, aqui na nossa linha do tempo, o Ace ainda estava vivo, embora sua execução pública fosse para ser uma demonstração de poder e uma mensagem para os piratas de todo o mundo. Além disso, o marinheiro mais forte da história, o seu herói, havia se rebelado e escolhido libertar um pirata do Corredor da Morte. E em terceiro lugar, o Imperador do Mar ainda estava vivo e ativo. Isso, pessoal, colocou os marinheiros em uma desvantagem significativa, tanto em termos de poder quanto em termos de manobras políticas. É só parar e pensar um pouco. Você realmente acha que eles continuariam uma luta contra dois imperadores para recuperar o Ace? Sinceramente, eu acho que não, considerando os danos que os marinheiros sofreram em redução de moral devido à rebelião do Garp. No fim, eu duvido muito que o governo estivesse disposto a brigar com Shanks e o Barba Branca, e então, assim, eu realmente acho que eles prefeririam recuperar suas perdas e lidar com o Garp após a guerra de Marineford. Dito isso, com o tempo, Zoro continuaria a aprimorar suas habilidades sob a orientação do Mihawk, mas também buscaria seu próprio caminho, desafiando espadachins poderosos em todo o mundo. Sua reputação como filho do Olhos de Falcão cresceria, e ele se tornaria uma figura temida e respeitada. Sem Luffy para guiá-lo, o Solador poderia se tornar um caçador de recompensas ainda mais implacável, ou talvez até mesmo um pirata independente, buscando oponentes dignos para testar sua força. A ausência do Chapéu de Palha mudaria o equilíbrio de poder no mundo, e a busca pelo One Piece se tornaria um jogo totalmente diferente. No fim, imaginam que o Solador iria até o Wano e descobriria a existência do lendário Deus da Espada, Shimotsuki Ryuma. Passando por diversos desafios, Zoro lutaria para superar a todos e chegaria no fim da sua vida com seu sonho realizado, podendo até ajudar na rebelião contra o governo que aconteceria em algum momento. Parem e pensem por um momento, se a marinha não podia lidar nem com o Mihawk, imagina o pau que eles tomariam para o Droccoli Zoro. Seria catastrófico ao ponto de vermos nosso cabeça de musgo favorito tomando seu saquê enquanto olha para a lua satisfeito com tudo que fez durante a sua vida. E aí, o que vocês acharam da nossa história? Comenta aqui! É um cenário sombrio, mas que nos faz refletir sobre a importância de cada personagem e cada encontro no universo de One Piece. Bom, se você curtiu esse Como Seria e quer ver mais cenários do universo de One Piece, já sabe, esmaga o botão do like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder mais nada. Sua jornada pela Grand Line de teorias está apenas começando. Então é isso, Hashira falando e vazando, e eu fui.